Olá, bom dia. Como vocês podem ver, eu estou no trabalho, né? Estou no trabalho, mas eu venho à mente e estou com um tempinho, né? Enquanto aguardo aqui, eu vinha raciocinando no caminho sobre uma crença muito popular, comum, das pessoas afirmarem. Vamos começar assim, algo muito comum, afirmarem que Jesus Cristo ele é o verdadeiro Deus, né? Coisa que o próprio Jesus Cristo nunca afirmou. Mas vamos, conforme eu disse no vídeo anterior, né? Buscar lógica e coerência. Muitos ensinam que ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas alguns textos da Bíblia deixam bem claro, eu, Israel, não consigo aceitar como que pessoas que têm um alto conhecimento, faculdade de teologia, eles buscam conhecer e engolem isso. Língua portuguesa, né? Então vamos nós. Jesus Cristo nunca afirmou ser ele o Pai. Ele tem textos que ele diz: o Pai é maior do que eu. O Pai me enviou. Um exemplo está na oração do Pai Nosso, quando ele diz: Pai Nosso, ou seja, dele também, que estás no céu, Jesus Cristo está na terra. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Ele sempre se referiu a alguém. Jesus Cristo, para aqueles críticos, né, que sempre falam, mas isso aí vai entrar um monte de ideologia, né? Quando o Satanás, o diabo, foi tentar Jesus logo após o batismo, que ele ficou em jejum 40 dias, foi para o ermo, né? Muitos conhecem essa passagem. Satanás tentou Jesus por 3 vezes. Primeira vez, dizendo para transformar as pedras em pães. E o diabo cita as escrituras, né? Se tu és, olha só, tentando lançar dúvida no coração de Jesus, o diabo diz: se tu és o filho de Deus. Jesus Cristo também citava: nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus, né? Da segunda vez, o diabo disse para Jesus se lançar do pináculo do templo, ou do parapeito do templo, porque estava escrito a respeito de Jesus, que daria hoje aos seus anjos para que não tropece contra o pé numa pedra, né? Jesus também citava a Bíblia, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Na terceira tentação, a Bíblia relata que o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou a ele todos os reinos do mundo. Vamos raciocinar um pouquinho. O diabo mostrou os reinos de todo o mundo e os ofereceu a Jesus. Se lhe ofereceu é porque ele tem domínio. Ele falou assim: ó, tudo isso te darei se tu me adorares. Um ato de adoração. Que oferta tentadora. O diabo oferecendo governos, reinos do mundo, em troca de um ato de adoração de Jesus Cristo. É aí onde vai entrar agora o raciocínio lógico. Jesus Cristo não tolera mais, diz: ora vai-te, Satanás, porque está escrito: é somente a Jeová teu Deus que tens de adorar. Jeová em português, mas tem o tetragrama, ele também pode ser lido Yahvé, Jeová, e uma forma abreviada que é Já, né? J-A-H. Então, usaremos o termo Jeová por ser em português. Yahvé e Jeová, aqueles que preferirem. Mas o nome de Deus, do verdadeiro Deus, é um tetragrama que está nas escrituras hebraicas, né? Então, a quem Jesus se referiu? Se ele fosse o próprio Deus, ele diria: não, os reinos a mim pertencem. Você vai me dar o que é meu? Não. Jesus repreendeu Satanás, o diabo, e disse para ele: ora, vai-te, Satanás, porque está escrito: é somente a Jeová teu Deus. Então ele mesmo não se identificou como esse verdadeiro Deus. Isso são coerências de umas escritas sagradas. Jesus Cristo não pegou mérito para si em momento algum. Aí muitos críticos vão dizer: ah, mas ele estava na carne. Gente, vamos raciocinar um pouquinho. A palavra Pai
A palavra pai é genitor, aquele que dá a vida, que sustenta a vida. A palavra filho é aquele que é gerado, produzido. Nós vemos alguns relatos da Bíblia, pelo menos 2 vezes, ou 3 se não me falha a memória, dizendo que quando Jesus foi batizado, que ele saiu das águas, veio o Espírito Santo em forma de pomba, e uma voz saiu do céu dizendo: Este é o meu filho, o amado, a quem tenho aprovado. Quem falou essa voz? Seria o próprio Jesus? Interessante. E quando Jesus foi na transfiguração, uma voz também os discípulos ouviram: Este é o meu filho, escutai-o. Então a Bíblia sempre mostrou alguém, né? Conforme Jesus Cristo veio como sendo gerado pelo Espírito Santo, sem a semente de homem, nasceu santo, viveu santo sem pecado, morreu santo. E Jesus Cristo cumpriu exatamente o propósito de Deus, que por meio da sua morte em santidade, ele resgatou, ele nos comprou da condição que Adão nos vendeu, que é a morte. Tanto a morte física quanto a morte espiritual. Porque Deus é perfeito. Não há imperfeição na criação. Então, quando Adão pecou e nos vendeu à morte, Jesus Cristo, como Filho de Deus, que a Bíblia chama de segundo Adão, né? No primeiro Adão nós morremos. No segundo Adão nos tornamos vivos, vivificantes novamente para Jeová Deus. Né? Temos a possibilidade de herdar a vida eterna, a que Adão perdeu. Porque nós somos pais, somos filhos, né? E um pai não quer o mal para os seus filhos. Eu sempre digo, um pai, ele cuida dos seus filhos. Então Deus, quando restringiu aquela árvore para Adão, foi para proteger Adão. Adão tinha milhares de opções. Adão não precisava comer daquela árvore, nem Eva. Eles tinham todo um jardim para cuidar e expandir por todo o planeta, tendo filhos, sendo felizes. A única questão ali era uma questão de obediência. Todos nós sabemos que filhos rebeldes dão trabalho, né? Filhos que não ouvem, filhos que se envolvem com drogas, filhos que se envolvem com outras imoralidades. São tristeza para os pais, são fardos. E ainda assim amamos nossos filhos, né? Nós queremos cuidar dele. Então a gente vê que existe um pai que gerou um filho que é Jesus Cristo, né? E filhos e filhos. No plano espiritual, a Bíblia relata que Jesus é o primogênito de toda a criação. O primogênito. Então Jeová, na sua infinita sabedoria e poder, ele tem famílias, miríades, milhares e milhares de filhos angélicos, querubins, serafins, anjos, né? As suas ordens. Então o próprio Jeová, ele tem milhares de criaturas espirituais que o servem. E quando ele botou na terra um casal material humano, ele soprou isso aqui, ó, nas suas narinas, o fôlego de vida. Ele não deu para o homem uma alma ou um espírito à parte, colocou naquele corpo, ele soprou parte de si, que é isso aqui, ó, esse fôlego de vida. Assim está escrito. Pode ler no relato de Gênesis. Que Deus formou o homem do pó do solo e soprou nas suas narinas o fôlego divino. Então isso nos leva à lógica de a Bíblia ensinar que nós somos criaturas feitas por Deus. E a Bíblia diz bem claro, nos Salmos, diz assim: os céus pertencem a Deus. Os céus pertencem a Deus. A terra ele deu aos filhos dos homens. Ora, eu não sou menos favorecido por ser matéria. Eu sou um ser criado pelo ser divino, né? E ele tem a mim como preciosidade, ou todos os humanos como preciosos. Agora, o que aparta a nossa relação é a desobediência e o pecado. Aí não tem como ser compatível, né? Todo aquele que se empenha em buscar esse conhecimento, nós podemos buscar, voltar no texto das Escrituras Sagradas, que eu, quando fui pesquisar a Bíblia, estudar a Bíblia, como é um prazer falar da Bíblia, lá em João 17, do 1, vai identificar bem Jesus Cristo, que fala assim, ó, e levantando os olhos para o céu, disse: Pai, veio a hora.
glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, né? E a vida eterna que ele prometeu, está lá em João 3,16, que fala assim: Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho, Jesus Cristo, né? O Deus que amou o mundo é Jeová, amou sua criação, sua criatura humana, de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo, para todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora confere aí, no mês 17, João 17,3, o versículo 3 fala: E a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Que absorvam conhecimento de ti. Absorver é adquirir conhecimento de ti. De quem? O único Deus verdadeiro. Quem é esse Deus verdadeiro? Jeová. E daquele que tu enviaste, Jesus, o Cristo. Olha aí o resumo, a lógica e a coerência. Então, ele enviou. A vida eterna é ter conhecimento de Jeová como o único Deus verdadeiro e conhecer a Jesus Cristo, aquele que ele enviou. Jesus Cristo não é mais um bebê recém-nascido, Jesus Cristo não é aquele pendurado no madeiro vencido, Jesus vencido entre aspas, né? Jesus venceu a morte, venceu tudo. Então, hoje Jesus Cristo está numa posição de rei do reino de Deus, galopando para cumprir todo o propósito divino de destruir a iniquidade, os maus e levar a cabo o propósito de Deus de fazer a restauração da humanidade. Humanos daqueles que buscam servir a Deus, né, ser prestativos, obedientes, como filhos amados. Tá bom? Vou encerrar o vídeo porque eu falei que esse vídeo curto, né? Esse aqui está até bem grandinho. Mas eu vou voltar com outro tema. Muito obrigado por me ouvir, por me acompanhar nesse raciocínio. Como eu estou no trabalho, eu não citei os textos da Bíblia para você procurar, conferir, que é o correto, tá? Alguns eu falei, alguns me falhou a memória. Mas em casa, em outros vídeos, faço questão de abrir a Bíblia e você pode acompanhar. Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.